Imagine fundar uma escola no século XIX com um objetivo muito, digamos, ousado. Muito ousado. Né? O objetivo explícito de substituir o culto religioso pelo culto à ciência. Exato. É uma troca pesada. Pesadíssima. É como decidir construir um templo, mas no lugar de um altar, o pessoal constrói um laboratório de física e química. Com certeza. Uma mudança total de paradigma. E para entender como uma ideia tão radical assim saiu do papel, a nossa análise de hoje se debruça sobre uma pilha fascinante de documentos. Fascinante mesmo, tem muita coisa boa aí. Temos aqui uma monografia histórica incrivelmente detalhada de 1946, que foi escrita pelo professor Carlos Francisco de Paula, e também os registros técnicos de tombamento do CONDEFAT. O Conselho de Patrimônio. Isso. E, além disso, várias análises modernas sobre a evolução do ensino no Brasil. É um material riquíssimo. E, sabe, o que essas páginas nos mostram não é apenas a planta de um edifício ou uma lista de alunos matriculados ali. Não é só burocracia. De jeito nenhum. É a anatomia de uma ruptura institucional. Uma provocação em forma de tijolos de currículo escolar e, bom, muita disputa política. Muita mesmo. É a história do Colégio Culto à Ciência, lá em Campinas. E essa não é uma história qualquer. Para quem está acompanhando a gente, já vou adiantando. Tem epidemia de febre amarela. Nossa, sim. Tem maçonaria, tem o pai da aviação sujando as mãos de graxa. O próprio Santos Dumont. Exato. E tem também uma luta de mais de um século por uma identidade. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Como era o Brasil e, mais especificamente, o que estava acontecendo em Campinas no momento em que essa semente revolucionária foi plantada? Porque, assim, uma ruptura dessas não acontece no vácuo, né? De fato, não acontece de jeito nenhum. A gente precisa voltar lá para 1869 para entender esse terreno. Campinas vivia o ápice da sua pujança econômica, que era impulsionada pelo café. O ouro negro da época. O café era o motor absoluto do Império Brasileiro. E a elite agrária paulista estava, acumulando um capital sem precedentes. Dinheiro não faltava. Não faltava. Mas, sobre a superfície dessa riqueza toda, existiu uma ansiedade econômica brutal. Ah, interessante. Por quê? Porque essa mesma elite começou a perceber que o modelo em que eles operavam estava com os dias contados. Claro, porque o modelo era totalmente dependente de duas coisas que eram insustentáveis, né? Exatamente. Primeiro, a mão de obra escravizada, que já sofria uma pressão abolicionista imensa na época. Sim, o cerco estava fechando. E segundo, a exploração de um solo que estava começando a dar sinais claros de esgotamento. Perfeito. O dinheiro estava ali, na mão deles, mas o futuro parecia bem ameaçador se nada mudasse. É aquele momento de e agora? É. E quando eles olhavam para o sistema educacional disponível para formar as próximas gerações, o descompasso era gritante. Como assim? O ensino no Brasil, naquele momento histórico, era um monopólio prático da Igreja Católica. Ah, sim, os colégios de padres. Isso. O foco pedagógico era, a retórica, a filosofia clássica, o estudo super profundo do latim. As escolas formavam padres, oradores, juristas brilhantes. Pessoas prontas para debater no parlamento do Império, né? Exato. Mas eles eram incapazes de resolver os problemas práticos de uma fazenda ou de uma cidade que estava em crescimento rápido. Entendi. Então era uma educação voltada para o passado, não para a infraestrutura que o futuro deles exigia. Exatamente isso. Então, um grupo de 38 cidadãos proeminentes de Campinas decidiu agir. 38 pessoas? Sim. E esse grupo era fortemente influenciado pelos ideais do iluminismo europeu e pela maçonaria. A maçonaria entra aí. Entra forte. Especificamente os membros da Loja Fraternidade Campineira. Certo. Eles entenderam que para sobreviver ao fim iminente da escravidão e conseguir modernizar a economia, eles precisavam de uma nova mentalidade. Uma mudança de chave total. Total. Aí eles fundaram a Sociedade Culto à Ciência. E olha, o que é fascinante aqui é a carga simbólica e provocadora desse nome. É uma alfinetada super direta, né?
Eu fiquei impressionada lendo isso. Muito direto. Elevar a ciência ao status de culto era tipo uma demarcação de território claríssima contra aquele culto religioso que dominava as salas de aula. Foi uma declaração de guerra pedagógica. Caramba! Eles não queriam mais jovens debatendo declinações do latim, sabe? Sim, Eles queriam formar médicos para combater as epidemias que assolavam a região. que eram muitas. Queriam engenheiros para construir estradas de ferro para escoar o café e agrônomos para recuperar aquele solo esgotado. Faz todo sentido prático. Muito. E o irônico é que o capital gerado pelo trabalho escravo nas lavouras foi usado para financiar essa mentalidade laica, científica e republicana. Nossa, é um paradoxo enorme. Uma mentalidade que, no fim das contas, ajudaria a implodir o próprio modelo agrário imperial que financiou ela, abrindo as portas para a industrialização. Sabe, lendo sobre isso nas nossas fontes, me veio à mente uma analogia muito forte. Qual? É como se a gente estivesse olhando para uma startup do Vale do Silício, só que no século XIX. Olha, faz sentido. Pensa bem, em vez de aceitar o que o mercado tradicional oferecia, que era o latim, a retórica, esses fazendeiros agiram tipo investidores anjos de uma tecnologia disruptiva. Sim, injetaram capital de risco. E a tecnologia de ponta daquela época era justamente a ciência aplicada. Eles estavam dispostos a financiar a obsolescência do próprio sistema em nome da sobrevivência a longo prazo. É um nível de pragmatismo impressionante, né? Demais. E eu acho que, para quem está nos escutando agora, isso faz a gente pensar sobre as grandes guinadas na economia de hoje. A gente também precisa buscar novas formas de se educar para se adaptar, sabe? Com certeza, é uma leitura muito precisa que você fez. Eles importaram um pensamento positivista europeu. Aquela ideia de ordem e progresso? Isso. A crença absoluta de que a ordem matemática e o progresso científico poderiam resolver qualquer mazela social. E isso nos leva a um ponto crucial dessa história toda. Qual? Uma ideia revolucionária não sobrevive num ambiente que remete ao passado. O grupo percebeu, logo de cara, que um currículo totalmente novo, que era baseado na ciência empírica e na observação, Sim. não poderia ser enfiado num prédio colonial escuro, com aquelas janelas pequenas e ar estagnado. A ruptura precisava ser física também, né? A transição do pensamento para a pedra e para o tijolo. Exatamente. A arquitetura tinha que mudar. E os registros do CONDEFAT detalham isso de forma espetacular. Sim, os laudos de tombamento são ótimos. Para quem não conhece, o CONDEFAT é o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico aqui em São Paulo. Isso. E os documentos mostram que o prédio era um manifesto em si mesmo. O projeto original, lá de 1873, foi desenhado pelo engenheiro Guilherme Krug. Um nome bem importante. Ele trouxe uma estética europeia muito forte, tinha aquelas janelas de mansardas, uso de tijolos expostos. Bem diferente da arquitetura de taipa, que era comum. Muito. E mais tarde, já no início do século XX, o complexo recebeu uma intervenção do renomado escritório de Ramos de Azevedo. Ah, o Ramos de Azevedo, o cara era uma estrela. Para dar uma dimensão para quem nos ouve, o Ramos de Azevedo foi simplesmente o grande arquiteto da Belle Époque paulista. Sim. O homem por trás do Teatro Municipal de São Paulo, entre tantas outras obras. O escritório dele trouxe para o culto à ciência a monumentalidade do ecletismo e do neoclassicismo. Deixou tudo grandioso. O colégio ganhou pés direitos altíssimos, uns corredores imensos, janelas gigantescas que foram projetadas para ventilação cruzada, Muito chique. acabamentos em mármore, ferro fundido importado da Europa. Mas aqui eu vou ter que fazer o papel de cética. Manda. Porque, além dessas descrições super opulentas na fonte, surge uma dúvida inevitável. Qual? Até que ponto um prédio, por mais deslumbrante que ele seja, realmente melhora a capacidade de um estudante aprender matemática ou biologia? É uma boa pergunta. Ou será que isso era apenas a elite cafeira ostentando a sua riqueza? Tipo, uma forma de dizer para a capital: olhem como somos europeus e cosmopolitas, olhem o nosso mármore importado. Sim, sim. Não tinha um excesso de vaidade nisso tudo, não? Olha, é uma ponderação justíssima e a representação de poder, a ostentação, definitivamente fazia parte do pacote. A fachada impõe respeito, né? A fachada imponente servia para comunicar a autoridade social, sem dúvida. Mas, na visão médica e pedagógica do século XIX, a arquitetura era a própria pedagogia. Como assim? O projeto foi guiado por um conceito científico fortíssimo na época chamado
higienismo. Higienismo? Isso. Nossa, isso soa como uma obsessão apenas com limpeza, tipo lavar as manos. É o que parece hoje em dia. Como que isso se conecta com o aprendizado da biologia, por exemplo? O higienismo do século XIX era muito mais amplo que a higiene pessoal que a gente conhece. Entendi. Era a crença científica de que o ambiente físico moldava diretamente a estrutura mental e moral do indivíduo. Caramba, eles acreditavam nisso mesmo. Literalmente. Eles acreditavam que espaços escuros, mal ventilados e claustrofóbicos geravam mentes obscuras. Mentes propensas à superstição, ao misticismo. Isso, mentes propensas ao pensamento letárgico. Por outro lado, o espaço amplo, perfeitamente ventilado, banhado por luz natural abundante. Que é o que o projeto trazia. Exato. Esse espaço era visto como o motor da clareza mental. A ordem espacial, com seus pátios supergeométricos e corredores simétricos, ia induzir a disciplina racional e ao raciocínio lógico. Então, assim, eles genuinamente acreditavam que a luz entrando pela janela gigante não servia só para enxergar melhor a página do livro. Não. Servia para iluminar o raciocínio, espantar o misticismo e forçar a mente a operar de uma forma científica. Perfeitamente. É uma visão quase psicológica da arquitetura, né? Eu achei isso incrível. É brilhante. Para eles, as janelas enormes e o pé direito alto eram ferramentas educacionais tão importantes quanto um livro-texto de física. O prédio ensinava. A modernidade técnica da construção precisava espelhar e induzir a modernidade do pensamento do aluno. O prédio funcionava como o primeiro professor, então. Sim. Organizando a mente de quem entrava ali antes mesmo da primeira aula começar. Exato. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque quando a gente olha para o que acontecia dentro daquelas salas iluminadas, a gente vê uma revolução curricular sem precedentes no país. Sem precedentes mesmo. A sociedade culta à ciência não poupou recursos para equipar a escola com o que havia de mais avançado no mundo todo. Foi a grande quebra de paradigma do ensino empírico no Brasil, sabe? Saiu do gogó para a prática. Isso. O aluno não estava lá apenas para escutar um professor declamar teorias lá de um púlpito. O objetivo era a comprovação material. A lista de equipamentos importados diretamente de Paris e de Londres, nossa, parece saída de um romance de ficção científica da época. É de cair o queixo. Estamos falando da importação de teodolitos. Aqueles instrumentos óticos. Sim, aqueles instrumentos óticos de precisão que são fundamentais na engenharia civil para medir ângulos, para construir ferrovias. Uhum. Eles trouxeram máquinas eletrostáticas, bombas de vácuo, modelos anatômicos de ponta. Tudo que tinha de melhor. As aulas práticas de laboratório, que até então eram uma raridade quase absoluta no Brasil, se tornaram o núcleo do aprendizado ali. Essa é a chave. O aluno não lia sobre os efeitos da eletricidade num livro antigo coberto de poeira. Ele girava a manivela e via a faísca pular ali na frente dele. É um método científico aplicado na sua forma mais pura, né? Observação, hipótese e experimentação. Uhum. Esse ambiente cosmopolita e empírico, que inclusive atraiu professores estrangeiros de altíssimo nível, mudou a forma como os cérebros daquela geração eram configurados. Com certeza. Essa abordagem laboratorial tem um nome que, bom, é inconfundível. Alberto Santos Dumont. O próprio. O pai da aviação, ele passou pelos bancos e laboratórios do culto à ciência na década de 1880. Sim, ele era aluno lá. E quando a gente analisa a trajetória dele nas fontes, a influência dessa escola faz todo o sentido do mundo. Mas muito sentido. Para que alguém consiga desafiar a gravidade, projetar dirigíveis supercomplexos e, eventualmente, construir o 14 bis, é preciso uma base incrivelmente sólida, né? Muito sólida. Em mecânica, termodinâmica, física aplicada. Exato. Não se inventa um avião apenas com talento nato ou inspiração divina. Não cai do céu. É preciso dominar o método da tentativa, do erro e da correção mecânica. E o culto à ciência ofereceu exatamente esse arcabouço para a mente de Santos Dumont. Ele encontrou ali o laboratório prático que transformaria a curiosidade dele em engenharia real. Uhum. A escola pretendia usar a ciência para elevar o país. E no caso dele, isso aconteceu de forma bem literal, né? Conquistando os céus. Conquistando os céus. E já que a gente está falando em romper limites,
tem um marco de inclusão social nos registros históricos que merece muito destaque na nossa análise. Opa, bem lembrado. Durante muito tempo, a escola refletiu a estrutura do seu tempo, focando exclusivamente na formação da elite masculina. Padrão da época. Sim, mas em 15 de abril de 1909, ocorreu uma virada tectônica ali. Conta mais. O culto à ciência abriu as suas portas e matriculou as primeiras alunas no curso ginasial. Isso é gigante. Gigantesco. Para o contexto do início do século XX, colocar mulheres lado a lado com homens operando equipamentos de física, de química e mecânica avançada era desafiar séculos de restrições sobre o papel social feminino. Sem dúvida. Foi um movimento de modernização social que a gente não pode ignorar. Uhum. E se conectarmos isso ao quadro geral daquele momento histórico, a gente percebe que a escola não era apenas uma testemunha do seu tempo. Ela puxava a fila. Ela era um agente ativo das mudanças que o Brasil estava atravessando. Tão ativa e tão alinhada com a ideia de progresso, que quando o Império finalmente caiu... Em 1889? Isso, quando a República foi proclamada em 89. O novo governo olhou para o culto à ciência e viu o espelho perfeito do que a educação oficial do país deveria ser. Faz sentido. A bandeira nacional até adotou o lema positivista, ordem e progresso. Exatamente o mesmo lema invisível que sustentava as vigas lá do colégio em Campinas. Olha que conexão. Mas tem um detalhe. A transição dessa escola de uma associação privada lá dos 38 maçons para uma instituição estatal não ocorreu apenas por alinhamento ideológico, não. Não foi tão suave assim. Teve um colapso gigante no meio do caminho. Um evento quase apocalíptico para a cidade de Campinas. Sim. Lendo as fontes, nossa, dá um aperto no coração. No final do século XIX, uma epidemia brutal de febre amarela devastou a região. Foi terrível. O impacto foi avassalador. O comércio fechou as portas, as rotas de transporte foram totalmente interrompidas. A cidade isolou. E as famílias mais ricas, que eram justamente aquelas que financiavam a associação mantenedora da escola, fugiram em massa para a capital de São Paulo, tentando escapar da morte. Fugiram para não morrer. A cidade praticamente parou. E a escola, que era o grande orgulho intelectual de Campinas, de repente viu as suas fontes de renda secarem da noite para o dia. O caixa zerou. E as dívidas com os bancos começaram a se multiplicar absurdamente. Sim, o banco não perdoa nem na pandemia. Pois é. Uma instituição que vinha moldando o futuro corria o sério risco de fechar as portas para sempre, asfixiada financeiramente por essa crise sanitária. Foi exatamente esse cenário de urgência, de pânico, que forçou a estatização da escola. A salvação veio do poder público. Em 1895, reconhecendo o valor inestimável daquele complexo educacional todo... Com todo aquele maquinário e mármore... Contudo, a Câmara Municipal de Campinas e, na sequência, o Governo do Estado de São Paulo intervieram. O poder público assumiu o patrimônio monumental e quitou todas as dívidas. Ufa! E assim a escola privada, que tinha uma origem superelitista, foi convertida no Ginásio de Campinas, passando a integrar a rede pública oficial. E o impressionante é que, lendo a documentação, a estatização não diluiu nem um pouco o rigor ou o prestígio da instituição. Pelo contrário. Pelo contrário, aquele ginásio público tornou-se uma engrenagem central do poder durante a Primeira República. Uma máquina de fazer líderes. Era um verdadeiro polo de formação para o Partido Republicano Paulista, o famoso PRP. O Partido dos Fazendeiros Paulistas. Os corredores que antes focavam em formar engenheiros começaram a forjar, a elite política de toda a nação. Ex-presidentes da República, como o Campos Salles... Gigante da política. Figuras imensas como Francisco Glicério, além de vários governadores e ministros, passaram por ali. Todos sentaram naquelas cadeiras. O ensino público daquela época, que era concentrado nesses poucos ginásios de excelência pelo Estado, era praticamente equivalente a um ensino superior de hoje. Sim, funcionava como um verdadeiro funil de talentos. Como assim? Passar nos rigorosos exames de admissão do ginásio de Campinas era o passaporte definitivo para a ascensão social e política. Entendi.
Jovens brilhantes, independentemente da sua origem, que conseguissem ter acesso àquelas salas, eles sabiam que estavam na via expressa para as posições de comando do país. Era o lugar para se estar. Os auditórios do colégio sediavam debates que, literalmente, moldavam as políticas nacionais. Era a educação pública como principal ferramenta de poder e mobilidade. Sem dúvida. Mas, sabe, como a história sempre nos mostra, depender do Estado tem o seu preço, né? Ah, sempre tem. O mesmo Estado que salvou a escola da falência na epidemia de 1895 começou, à medida que o século XX avançava, a sufocar a identidade original da instituição. Burocracia pura. O governo queria padronizar tudo, colocar numa forma, e o culto à ciência era tudo menos padrão. Sim, inicia-se então uma longa fase de tensão burocrática pesada. Uma disputa narrativa sobre a quem aquela escola realmente pertencia. Porque, oficialmente, o nome tinha mudado para Ginásio de Campinas lá desde a estatização. Sim, no papel era esse. Mas nas ruas, na memória afetiva da comunidade e entre os ex-alunos, o nome sempre continuou sendo culto à ciência. Ninguém chamava de Ginásio de Campinas. Ninguém. O peso da tradição ali era muito maior que a caneta do legislador, sabe? A cultura é mais forte. E a situação chegou a um clímax absurdo em 1946, quando o ginásio estadual completou seu cinquentenário. A festa de 50 anos. Isso. Uma comissão de ex-alunos decidiu formalizar um pedido ao governo estadual. Eles queriam o nome histórico de volta lá na fachada do prédio. E o que pareceu um resgate histórico simples, assim, super fácil de resolver, virou uma tragicomédia política. Uma várzea. É até cômico. Em junho de 1947, o então governador de São Paulo, Adhemar de Barros, ele decidiu atender o pedido da população. Só que ele cometeu um erro de leitura monumental da situação. Não entendeu nada. Ele interpretou que o desejo da cidade era apenas homenagear a ciência de uma forma genérica. Ah, não acredito! Então ele assinou um decreto rebatizando o local como Colégio Estadual José Bonifácio. O José Bonifácio é nosso patrono da independência. Isso. Que por acaso também era mineralogista e um cientista. Para um burocrata lá na capital, a lógica até que fazia sentido. Mas para quem vivia em Campinas... Foi uma afronta gigante. Foi. A identidade ali não era sobre um cientista específico que eles queriam homenagear. Não. Era sobre a ideia fundadora. Aquele culto à observação racional que enfrentou as tradições do Império lá atrás. A indignação em Campinas foi imediata. A pressão política da cidade foi tão violenta e rápida que o governo estadual percebeu o erro grave de cálculo na mesma hora. Tiveram que recuar. Semanas depois, em 1º de julho do mesmo ano, o governador precisou engolir o orgulho, revogar o próprio decreto que ele tinha acabado de assinar e, finalmente, oficializar o nome que a cidade exigia: Colégio Estadual Culto à Ciência. Vitória da comunidade. Seria de se esperar que, depois desse constrangimento todo, o Estado tivesse aprendido a não mexer com as tradições locais, né? Olha, a máquina burocrática raramente aprende alguma coisa. É verdade. Em 1976, ou seja, quase 3 décadas depois dessa crise toda com Adhemar de Barros, o Estado ataca novamente. E não desistem. Do nada, um novo decreto estadual tentou alterar o nome da escola para a Escola Estadual Professor Benedito Sampaio. E veja bem, não era uma questão de desrespeito ao professor Benedito Sampaio. Claro que não. Que tinha todos os seus méritos lá. Foi um docente histórico e super respeitado do colégio. Sim, o problema não era ele. A questão era a tentativa insistente, quase teimosa, do governo de apagar a marca de um século de história. Exato. A reação da comunidade, lendo os jornais da época, beirou a insurreição cívica. Foi uma revolta tão colossal e uma gritaria tão grande na imprensa que, adivinha, durou exatamente um dia. Um único dia após a publicação, o governo estadual recuou de novo e anulou o decreto, devolvendo a placa do culto à ciência ao seu devido lugar de honra. Sabe, isso levanta uma questão importante sobre os limites da administração pública. Qual? A cidade de Campinas agia como a verdadeira dona simbólica da escola. O Estado pagava os salários, mantinha as paredes de pé, claro. Sim, a manutenção era estadual. Mas a alma da instituição pertencia à sociedade civil campineira.
E essa tensão constante teve desdobramentos mais graves depois do que apenas disputas em torno do letreiro da porta. O que aconteceu? Em 1975, o governo estadual, numa daquelas tentativas de padronizar a educação de massa, tomou uma decisão drástica. E Retirou a histórica autonomia administrativa e didática que a escola possuía desde sempre e eliminou o ensino de primeiro grau lá dentro, desfigurando completamente a estrutura secular do colégio. nossa, as memórias dessa época que a gente tem nas fontes relatam que a congregação de professores ficou em choque absoluto. Imagina o clima. Eles enviaram ofícios duríssimos, protestaram ativamente contra a Secretaria de Educação. Eles apontavam que o Estado estava destruindo um modelo raro de excelência apenas para encaixá-lo numa forma burocrática genérica. Nivelando por baixo. Mas, infelizmente, dessa vez a burocracia prevaleceu, né? Sim. A escola perdeu a sua autonomia de gestão e foi rebaixada a ser apenas mais uma peça, igual a todas as outras, na gigantesca engrenagem educacional do Estado de São Paulo. Foi um golpe duríssimo na independência acadêmica deles. Contudo, o que se torna notável no meio disso tudo é que, mesmo perdendo esse poder administrativo, a identidade cultural se mostrou extremamente resiliente. Sobreviveu. Aquela ideia plantada lá atrás, em 1869, por aqueles 38 cidadãos, continuou circulando como uma força invisível por aqueles corredores. O orgulho continuou. O orgulho de pertencer àquela história sobreviveu à padronização. E essa resiliência encontrou uma vitória final na proteção do próprio patrimônio físico. Ah, os tombamentos. Isso. O complexo arquitetônico foi blindado através de tombamentos rigorosos. Primeiro em 1983, pelo próprio Condefat na esfera estadual, e mais tarde, em 1992, pelo Conselho Municipal, o Condepac. Fim da linha para as alterações. As canetas burocráticas não poderiam mais desfigurar a arquitetura monumental que contava essa trajetória toda. Então, o que tudo isso significa, no final das contas, para a nossa análise? É a grande pergunta. Olhando para essa trajetória inteira, eu acho que fica claro que a verdadeira medida de força de uma instituição não é só o orçamento que ela tem, ou o número de equipamentos no laboratório. Não mesmo. Mas o nível de apego profundo que a comunidade desenvolve por ela. O culto à ciência deixou de ser apenas um prédio governamental porque a sociedade se dispôs literalmente a brigar com governadores para proteger o seu legado histórico. É o momento exato em que a escola transcende a mera prestação de um serviço e se consolida como a âncora cultural de uma sociedade. Exato. O culto à ciência surgiu como um grito de rebeldia intelectual contra aquele conservadorismo do império. Foi uma aposta pesada, muito pragmática, de que a ciência aplicada poderia transformar a realidade da região, e a aposta rendeu dividendos históricos enormes. Com certeza. Daqueles laboratórios saíram inventores que desenharam o futuro da aviação, presidentes que guiaram a República e gerações e mais gerações de pensadores. Uma fábrica de mentes. E a instituição sobreviveu à fúria da febre amarela e às tentativas de apagamento do próprio Estado que a financiava. É a prova definitiva de que quando se estrutura um ambiente puramente voltado para a descoberta empírica e para o questionamento lógico, você cria bases que nenhuma crise ou decreto burocrático consegue derrubar tão facilmente. É uma trajetória admirável, sem dúvida. Que também sabe e nos obriga a olhar para o nosso próprio tempo. Como assim? Pensa no seguinte: a grande revolução pedagógica do século XIX, que foi conduzida por essa escola, baseou-se inteiramente na ideia do acesso. Acesso à informação? Isso. O Brasil carecia muito de informações empíricas. Era preciso trazer os teodolitos lá de Londres, os modelos anatômicos de Paris, para que os jovens tivessem acesso físico ao que era um mundo moderno e a ciência. Sim, faz sentido. A escola era literalmente a fortaleza contra a escassez de dados científicos. É, porque sem o laboratório físico do colégio, a informação científica simplesmente não existia para o aluno comum daquela época. Exatamente. Mas o cenário em que a gente vive hoje, no nosso século XXI, é a antítese completa disso. Verdade. Com a internet, a inteligência artificial, a hiperconexão constante o tempo todo, nós não sofremos mais com a falta de dados. Muito pelo contrário, né? A informação hoje é infinita,
ela é barata e é imediata. O que se tornou desesperadoramente escasso hoje em dia é a verdade. É a capacidade de filtrar. Vivemos soterrados por desinformação, manipulação de imagens, polarização que é movida a algoritmos. Sendo assim, o verdadeiro espírito do culto à ciência na nossa era moderna não seria mais focar em como acessar a informação. Sim. Mas sim em treinar as mentes para filtrar o que é real do que é ficção. Mudar totalmente o foco, então. Saindo da obtenção pura e simples de conhecimento para uma curadoria crítica implacável do que a gente consome. Precisamente. E fica aqui uma provocação profunda para quem está ouvindo. Se aqueles mesmos 38 visionários de 1869 se reunissem hoje numa sala para fundar uma escola revolucionária, como seria o currículo deles? Uau! Para enfrentar os desafios da nossa era, o laboratório mais importante talvez não fosse mais aquele de química, cheio de vidros para misturar reagentes. Seria o quê? Seria um laboratório rigoroso de epistemologia. Nossa! Um espaço focado em ensinar como validar fontes na internet, como identificar vieses algorítmicos e, principalmente, como manter o pensamento crítico firme diante de tanto ruído digital que a gente enfrenta todo dia. Essa é uma reflexão super poderosa que vira a chave da história lá de 1869, diretamente para o nosso dia a dia aqui nas nossas telas. Vamos a todos que nos acompanham hoje a carregar esse espírito questionador com vocês. Na era da inteligência artificial, aplicar esse filtro do pensamento empírico e continuar questionando as verdades absolutas que nos são entregues pelos algoritmos é a forma mais moderna de fato, cultivar a ciência. Com certeza. O questionamento nunca deve parar. E nós ficamos por aqui com a nossa imersão de hoje. Continuem observando, continuem questionando o que parece óbvio ao redor de vocês. E até a nossa próxima análise detalhada. Se eu cumprir, trago em paz a consciência.